Jesus Cristo, amém? Olha, só Deus sabe na minha luta foi que eu consegui chegar aqui para estar nesse testemunho hoje aqui. Foi só Deus, só eu e Deus sabe. Então eu estou aqui para falar um pouco, não vou tomar muito tempo, que aos poucos, muitos aqui já me conhecem como Emílio, Ricardo, Salança, né? Mas eu estou apresentando a vocês agora o novo homem em Cristo Jesus, o Antônio Carlos. Amém? Porque cair é do homem, mas eu levantar é de Deus. Então eu fui condenado a 15 anos e 7 meses de cadeia. Cometi um assalto em 2003, dia 22 de março de 2003, de maio, e fui condenado a 15 anos e 7 meses. Paguei 7 anos e 2 meses em regime fechado, 4 anos, e paguei 3 anos e pouco de OPR, ou seja, só trabalhava durante o dia e só ia à noite para dormir. Então, meus irmãos, Deus me tirou daquela lamaçal. Então, sempre eu não entendi. Muitas vezes a gente acha que é vontade de Deus, mas muitas vezes Deus permite a gente passar por certas situações, porque eu tive a oportunidade de conhecer a palavra do Senhor Jesus. Longe de tudo isso, a minha mãe sempre, eu deixava a minha mãe às vezes na porta da igreja, ia caçar churrasco, ia caçar bebedeira, ia caçar mulherzada, ia caçar farra. Eu achava que era tudo, mas igual eu falo, que adianta ter o mundo, ter e não ter mais importante que a salvação da sua alma, né, meu irmão? Mas, então, eu agradeço muito a Deus por poder estar aqui falando um pouco desse, o que Deus fez na minha vida, o que Deus está fazendo, o que Deus está de fazer, que eu creio em Deus que eu sirvo. Então, eu sei que eu não estou assim, muito fiel assim mesmo, mas aos poucos eu estou buscando, porque é difícil, da gente que já conhece um pouco da palavra de Deus, e a gente se encontra assim, um pouco desviado, e a gente vai voltar, a luta é grande. Mas o Senhor diz, antes de tudo, eu gostaria de falar um versículo da Bíblia que encontra-se em Mateus 11, 28 ao 30, que diz assim a palavra do Senhor: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim o meu fardo, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Olha, meus irmãos, então é o que Deus fez na minha vida. Olha, meus irmãos, então é o que Deus fez na minha vida. Eu, em 2003, fui condenado, fiquei em 2003 até 2004, eu saí para Albergue. Aí em 2005 eu fui condenado, na primeira condenação fui condenado a 6 anos. Aí paguei 1 ano e 8 dias e saí para pagar o BR. Só dormia na cadeia e trabalhava durante o dia. Aí, nesse período, quase vencendo a condicional, me ganhando na condicional, aí eu caí de novo. Fui condenado a 9 anos e 7 meses. Em 2005. Aí fui condenado a 9 anos e 7 meses. Aí juntou, deu 15 anos. E em seguida eu fui transferido para a cidade de Moiraé, que eu fui preso em um bar e passei uma noite em Cataguases, depois fiquei em um bar 2 meses e depois vim para São João. Aí em 2005 eu ganhei um bonde para a cidade de Moiraé. Mas aí eu cheguei lá, eu só tinha visto aqui no filme. Aí eu cheguei e falei, meu Deus do céu, eu tenho pedido tanto a Deus, mas eu não entendi o que Deus queria comigo naquele lugar. Entendeu? Deus permitiu que eu fosse parar lá.
aonde não podia entrar nenhuma Bíblia. Tudo que eu mais queria ouvir era uma palavra de Deus, alguém para falar uma palavra de conforto, e eu só ouvia coisa contrária que eu queria ouvir. Era gente falando em matar, outros falando só coisas que eu não queria ouvir. Falei, Senhor, eu te pedi tanto, tanto eu te pedi, Senhor, deixou isso acontecer comigo, eu vim para aqui, mas até então eu não sabia. Aí não podia entrar uma Bíblia, não podia nada. Eu passava o tempo lá lendo aquelas coisinhas das classes de dente, porque não podia entrar nada na minha Bíblia, não podia entrar, não podia. Fui ver televisão quando eu já estava vivo, depois de 2 anos que eu já estava lá. Então lá era sim senhor, não senhor, e vi pessoas suicidando, não aguentou a pressão, vi pessoas se matando, e tudo, irmão, vocês podem imaginar, desde você falar assim, para mim está falando com tranquilidade, mas eu não entendia nada disso. Aí foi lá que Deus teve misericórdia de mim. Eu falei, é só Deus no lugar desse. Então Deus permite às vezes acontecer com a gente. E lá eu comecei, não sabia nada do versículo da Bíblia, não sabia de nada. Então o pouco de entendimento que eu tive foi eu e Deus, mais ninguém, foi só eu e Deus, só Deus. E Deus começou a me usar naquele lugar para mim poder falar um pouco de Deus para a pessoa. Até então não tinha culto, não tinha nada. Aí comecei a realizar uns cultos, não sabia nem ler a Bíblia. Falei, se era a vontade do Senhor, eu vou fazer. Aí comecei a fazer os cultos. Aí depois de um certo dia, já estava acontecendo os cultos, e Deus começou a me usar para revelar muitas coisas para as pessoas que eu nunca nem tinha visto na minha vida. Mas Deus mandava eu falava. Aí, então, acho que Deus operou muito lá, e até os agentes que trabalhavam naquele lugar, até eles na hora do culto, era silêncio total. Se falasse, tossisse, eles achavam ruim, então era hora de silêncio, 7 horas das 7 às 8, que a gente fazia o culto lá. Aí depois foi aparecendo mais gente, foi chegando mais, e me ajudar, e foi isso que aconteceu. Mas passei. Às vezes as pessoas a gente fala, acha que é fácil, mas passei fome, passei sede, e só Deus mesmo. Andei muito enrolado, mas misericórdia de Deus, eu estou aqui para poder falar o que Deus faz na vida do homem, faz na vida da mulher, o que Deus faz na vida da gente. E hoje eu estou aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Amém? Então, irmão, se eu pegar para falar o que Deus fez na minha vida, eu acho que a gente vai virar a noite aqui, mas aos poucos eu vou falando aos poucos o que Deus tem feito na minha vida, o que Deus fez. Aos poucos vocês vão conhecendo melhor e Deus vai nos dando a direção. Amém? Eu gostaria também de que vocês ficassem em pé e que vocês fechassem os olhos. Que eu gostaria de fazer uma oração para a glória do Senhor Jesus. E gostaria também que vocês orassem comigo e que vocês também orassem pela minha vida também. Amém? Soberano Deus e amantíssimo Pai, Pai amado, Pai querido, meu Pai, entramos na Tua presença, Senhor, venho te pedir em primeiro lugar perdão por todos os teus pecados, por todas as minhas falhas, meu Pai, por tudo que eu fiz que não provém da glória do Senhor. Meu Pai, o Senhor conhece o coração de cada um. O Senhor sabe, meu Pai, antes que a palavra chegue à nossa boca, o Senhor sabe o que nós queremos dizer. Eu te peço pela vida, meu Pai, de cada um que se encontra neste momento, todos os familiares, o Senhor venha abençoar, meu Pai. O Senhor venha trazer, meu Pai, o refrigério, conforme a Tua palavra, meu Pai. O Senhor venha dar o refrigério pela vida de cada um que se encontra. Eu não sei do problema, eu não sei da dificuldade de ninguém, mas o Senhor sabe de todas as coisas, meu Pai. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Te peço também, meu Pai, por aquelas pessoas que se encontram, meu Pai, nas cadeias públicas, da onde o Senhor me tirou, meu Pai. Aquelas pessoas que se encontram nas penitenciárias, se encontram em presídios, meu Pai. Ou aquelas pessoas que se encontram presas pelos vícios com a droga, que se encontram presas, meu Pai, pelos vícios, meu Pai, pelas drogas, que se encontram pelos vícios, Pai, pela prostituição. Eu te peço, meu Pai,
Em nome do Senhor Jesus, Senhor, é da tua providência, Pai. Eu te agradeço por essa rica oportunidade, meu Pai. O Senhor está me dando aqui agora. Eu te peço pela minha vida, pela vida da minha família, que se encontra todos aqui, meu Pai. Eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Aplaude o Senhor, pode aplaudir mais o Senhor que ele diz. Amado, nós somos testemunhos com autoridade do meu irmão, aqui da minha mãe e das irmãs. Tem aqui na igreja hoje 35, 40% dos irmãos aqui na casa do Senhor. Nós podemos estar acompanhando, sabe, essa vida que o Antônio Carlos teve. Nós acompanhamos de perto, sabe, tudo o que aconteceu na vida dele, nós sofremos junto com ele. Nós sempre estivemos apoiando ele, não pelo que ele fez, sabe, mas sim para resgatar ele, trazer ele de volta para a sociedade, para fazer com que ele se reintegrasse novamente à sociedade. Ele tinha que pagar porque errou e quem erra realmente tem que pagar. E ele pagou. E agora ele está aqui disposto a trabalhar para o Senhor, nosso Deus, nessa noite, amém? Gostaria de estar passando essa oportunidade para o pastor Emerson. E fica amém? Fala para a pessoa que está do seu lado, fala assim: faça sempre o melhor para Deus. Aleluia. E nesse louvor nós vamos dizer assim: cante, dance, aplauda ao Senhor para sempre e faça o melhor. Sabe por quê? Porque Deus sempre faz o melhor por mim, Deus sempre faz o melhor por você. Diga aleluia! Glória a Deus!